preparando para gravar. Recording is on. Boa tarde, hoje 28 de junho de 2022, às 14 horas e 33 minutos. Esta é mais uma transmissão para o canal do YouTube do Centro de Cultura Negra do Maranhão, em virtude do projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão, intitulado Ações de Formação, Ações de Assessoria às Ações de Formação do Centro de Cultura Negra do Maranhão, o CCN. E a gravação de hoje, ela trata do livro da Mundinha Araújo, que é fundadora do Centro de Cultura Negra do Maranhão, a sua idealizadora, e que tem um dos seus livros, dos vários que ela tem publicado, se chama Insurreição de Escravos em Viana, em 1867. A discussão do livro de Mundinha está numa sequência de discussões deste projeto de assessoria, deste projeto de extensão, que começou com a discussão do Fanon, do Franz Fanon, né, de um trecho do livro Os Condenados da Terra, e depois seguiu para o livro do texto também, uma parte do livro do Achille Mbembe, em que tentava discutir a questão do pensamento humanístico ocidental versus o pensamento tradicional africano, baseado em dois livros do Mbembe. E se seguiu para uma discussão, em outra live, do artigo, né, do capítulo do livro História da África, Geral da África, escrito pelo Ampateba, para discutir a questão da tradição oral, né? Então, no contexto dessas discussões todas de formativas para o militante do Centro de Cultura Negra do Maranhão, nós resolvemos trazer a Mundinha Araújo com a reflexão que ela faz, as informações que ela traz sobre os quilombolas que estavam situados no Rio Turi, que eram vários deles egressos de fazendas no período da escravidão, localizadas no interior do município de Viana, no interior do Maranhão, na zona rural do município de Viana, e depois de um tempo instalados nos quilombos no Rio Turi, que é a considerável distância dessas localidades em Viana, dessas fazendas em Viana, eles retornam a algumas dessas fazendas em busca de armas, de munição, né, e de informações sobre a questão da guerra com o Paraguai. Então, a ideia é da gente tentar mostrar, a partir dessas informações de Mundinha, dos autos dos processos que foram feitos, né, no período contra os quilombolas que foram aprisionados, as informações do contexto geral, o contexto internacional, inclusive, em que esses quilombolas estão inseridos, né? Buscando a sua liberdade, buscando construir a ideia da liberdade e tentando aproveitar uma conjuntura internacional para isso. Gilmara, nossa bolsista Gilmara Santos, está encarregada da exposição principal sobre o livro da Mundinha Araújo, que a Gilmara já escolheu essa foto da Mundinha, que está aqui nessa apresentação, que ela já começa, e a gente pode, então, começar com a exposição da Gilmara. Gilmara, por favor. Bom, boa tarde. Iniciando um pouco sobre como a obra, né, ela foi executada. Né? O livro ele tem base nas documentações presentes no Arquivo Público do Estado, né, do Maranhão. E a autora utilizou também documentação cartorial do município de Viana e a legislação do Império do Brasil. O tempo da pesquisa, né, durou cerca de 10 anos, entre 1980 e 1990. Por conta das condições, né, de conservação dos documentos, da conservação e da organização dos documentos. Bom, o contexto, né, que se situa a pesquisa, né, onde que ela foi buscar, foi no contexto Brasil-Maranhão, em 1867,
né? Nesse período, o Brasil estava em guerra, né? Que era a Guerra do Paraguai, que durou entre 1864 e 1870. E, assim, por causa da Guerra do Paraguai, o Brasil estava em uma desorganização social, socioeconômica, né? Provocada pelo recrutamento e a designação para a guerra. Já em Viana, aqui no Maranhão, se tinha um ambiente, né, favorável para as lutas de libertação dos quilombolas indígenas, já que você tinha um contexto nacional em crise por conta da guerra, então acabou que abalou, obviamente, todo o país e isso se tornou algo favorável para que ocorressem os atos de libertação. Bom, por causa, né, dessas ameaças e por causa de alguns saqueamentos, a classe senhorial, eles estavam em estado de pânico, né, insegurança, por causa desses, como posso dizer, desses eventuais ataques. Bom, já no contexto da insurreição, né, o início ocorreu nos primeiros dias de julho de 1867, né, e a autora ela vai falar que a ocupação durou cerca de 10 dias, mas se estendeu para as outras regiões, né? Ela conta que os insurreitos, né, do Quilombo de São Benedito do Céu, localizado nas cabeceiras do bonito braço do rio Turi, né? E eles viajaram durante 3 dias e meio a pé de Viana, né? E ela começa a situar que isso começou a ocorrer na noite de domingo, no dia 7 de julho de 1867, e eles passaram pela fazenda de Santo Inácio, mas eles não atacaram, por causa que, segundo os documentos, porque tinha morrido um preto lá. E segundo informações de Joaquim Corneiro, né, que era escravo desta fazenda de Santo Inácio, ele, ele, ele foi preso, né, pelos surretos, e ele fala que eles soltaram depois, mas aí eles soltaram, né? Mas no dia 8 de julho, os quilombolas eles cercaram e ocuparam a fazenda de Santa Bárbara, né? Onde chegaram pela manhã. Já no dia 9, ao amanhecer, eles foram para o engenho de Timbó. E nesse trajeto, eles adentraram a fazenda Santa Maria, mas eles não saquearam essa fazenda. Já chegando no engenho de Timbó, eles colocaram os moradores, né, dessa fazenda sob a mira de armas, exigindo mais armas e munições, né? E ainda no dia 9, a autora fala que eles invadiram a Vila Nova de Anadia, né, cujas casas comerciais, lá nessas casas comerciais eles recolheram mercadorias. E na fazenda de São José, eles pernoitaram na fazenda de São José e retornaram na madrugada do dia 10 à fazenda de Santa Bárbara. E aí ela conta que nesse contexto, né, já estava deflagrada a tão temida insurreição que se estendia em outras propriedades, com a adesão de todos os escravizados, né? E ela vai trazer alguns relatos também de juízes, de delegados, de um major, né, que fez uma expedição para tentar interromper essa insurreição, mas ainda vou chegar lá. Bom, ela vai trazer uma denúncia, né, que foi feita pelo juiz de direito da comarca de Viana, chamado Benedito de Barros Vasconcelos, onde, dia 9 de julho, ele vai solicitar ao presidente da província um caráter de urgência, né? Ele pede 150 armas
com baionete. Para quem não sabe o que é baionete, é como se fosse uma faca que era acoplada a uma espingarda. E ele também pede dinheiro para cobrir as despesas, né? Porque, segundo ele, os pretos tinham cometido as maiores atrocidades, tanto nas fazendas mencionadas, né, como Santa Bárbara, e entre outras. Então, ali já estava se mostrando, né, um medo, né, grande, porque já, né, com a ocupação, né, com medo da ocupação da Fazenda São Vicente, eles tinham medo de se repetir enviando o que ocorreu no Haiti. Para quem não conhece, né, a Revolução do Haiti, se iniciou, né, a Revolução do Haiti em 1791 e foi até 1804. E nessa revolução tiveram vários entraves, né, guerras entre os franceses e os descendentes de africanos na ilha de Saint Louis. E, segundo algumas documentações, né, foram dizimados, né, vários brancos. E lá eles tinham, né, o medo de se repetisse a mesma coisa. Bom, no dia 10 de julho, né, já voltando para Viana, no Maranhão, os líderes da insurreição, Daniel Antônio de Araújo e João Antônio de Araújo, eles escrevem uma carta, né, enviada para a província, informando que eles queriam a liberdade de todos os cativos, né? E eles falaram também, né, nessa carta, que não era para para que eles não aparecessem à Fazenda São Inácio, né? Porque eles tinham cerca de 1.000 armas e eles também contavam com arcos e para a sua liberdade, né? Que não era para atacar, mas também eles informaram que eles não queriam machucar ninguém, mas que não tentassem impedi-los, né? De lutar pela sua libertação. Bom, a imprensa tanto de São Luís quanto de Viana, eles só informavam, né? Eles não informavam, não davam notícia da opinião pública, eles só informavam por notas oficiais, né? Que eram emitidas pelo Estado, né? Pelos delegados que estavam a par de toda a insurreição. Bom, essa revolução foi se estendendo durante meses, mas em 3 de setembro de 1867, mais de 100 homens, né, comandados pelo Major Regis, foram enviados para interromper essa insurreição. E é interessante, né, que como conta a autora, né, na versão do Major Regis, é que em agosto, né, entre 27, 28 e 29 de agosto, eles prenderam 2 quilombolas junto com a Preta Puquera, e ele fala que nesse ataque, né, foi feita uma emboscada pelos quilombolas, e nesse conflito morreram o Joaquim Antônio Soares, né, que era um quilombola, e o guarda Faustino Pinto. E aí, nesse conflito, eles decidiram recuar. E aí ela conta que o major, né, ele fala dessa derrota para o delegado, e o delegado ele fala que né, que com a derrota dessa expedição desanimou-se, né? O delegado desanimou-se, o delegado de São Bento desanimou-se, né? E assim, e ela ainda conta que no dia 4 de setembro o delegado ele fala que ele não
assim, entre aspas, né? Não posso precisar as causas dessa expedição sempre homologadas ou em desacordo entre as comandas daqui de Viana. Ou seja, ele estava ali mostrando que eles não estavam conseguindo interromper, porque já tinha, os quilombolas tinham muitas armas, eles estavam preparados, né, para eventuais conflitos. E como nesse contexto o Brasil ele estava em situação ruim, né, por conta da guerra, eles não tinham tanta força contra os quilombolas, que eles estavam ali bem estruturados, né? Eles já tinham uma estratégia formada. Bom, seguindo, né? As lutas, né? Elas se estenderam até meados dos anos até meados dos anos de 1980, né? E a dona Mundinha, ela vai falar que dentre, né, os, né, os documentos que ela trabalhou, que ela se aprofundou, ela fala que um fato interessante, né, antes de finalizar, é que a imprensa, né, a princípio, ela não falava tanto, né, sobre só as notas oficiais, mas ao decorrer, né, principalmente com a derrota da expedição do Major Regis, a imprensa começa a convocar diariamente, né, que as pessoas se voluntariassem, que a população de Viana se voluntariasse para ir contra, né, esses quilombolas. Isso chega a ser interessante, que eu anotei aqui. Bom, ela ainda, ela ainda conta que, através das fontes, né, oficiais, desculpa, acho que só um minuto. Só um pouquinho d'água, né, Gilmara? Um pouquinho, professor. Tem água aí? A garganta tá meio ruim. Continuando. Bom, ela vai falar, né, que através das fontes oficiais, sabe-se que em Viana, né, 3 anos depois desse conflito, desse movimento de insurreição, os quilombolas eles continuaram a organizar e eles continuaram, né, agindo contra, né, os fazendeiros e aplicando, deixando, né, todo o estado de insegurança e terror na região. Bom, a Mundinha ela vai finalizar, né, falando que, ao contrário das informações divulgadas através da imprensa e os relatórios, né, da Previdência, as documentações oriundas dos municípios demonstravam que até meados dos anos 80, quando concluísse, né, o levantamento de inúmeros quilombos que formaram-se, né, em consequência desse movimento, né, que foram, né, os cabeças Daniel Feliciano Cortamato, o Bruno e outros que estavam na linha de frente, né, foram encontrados relatos 10 anos depois, né, no quilombo São Sebastião, do qual Daniel era chefe. E ela ainda vai falar que, logo, né, pela luta da abolição,
Ai, desculpa. Ela vai falar que logo, né, a luta pela abolição do Maranhão teve, com a insurreição de Viana, um dos maiores exemplos, né, de movimento organizado por escravizados visando a libertação dos cativos. E o mapa não está muito bom, mas aqui ela vai demonstrar, né, que nesses pontos pretos, onde estão situados, eram antigas fazendas e que hoje são povoados e ocupados pelos quilombolas da ressurreição. E é isso. Ok, Gilmar. Muito bem. Você pode deixar sua câmera aberta, Gilmar. É por isso que eu só fui beber uma água, porque a garganta agora apertou. Sim, sim. A gente pode beber água em frente à câmera, não tem problema. Bom, achei interessante. Quais suas impressões, Gilmar, sobre a leitura que você fez do livro da Mundinha, da posição dos quilombolas? Quais suas impressões pessoais? Professor, só um minuto. Eu vou aproveitar, compartilhar aqui um outro mapa. Viu, Gilmar? Que é um pouco diferente do que você apresentou, mas é da mesma região. Só que é um mapa mais recente, feito também a partir do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, que pretendia identificar as comunidades quilombolas e os problemas causados por um projeto, né, estatal, que é o Linhão entre Miranda e Incluso, né, que passa e atinge várias das comunidades quilombolas hoje, que são identificadas hoje nesse trajeto aí feito pelos quilombolas vindo do Rio Turiaçu, que meu mouse está apontando aqui no mapa o Rio Turiaçu, ele tem uma série de curvas nessa parte onde o Linhão aqui atravessa e provavelmente é o percurso onde os quilombolas fizeram da beira do Turiaçu, desse rio Turiaçu, que é chamado nas fontes simplesmente de Rio Turi, nas fontes históricas, e que passam provavelmente por uma localidade chamada Boa Fé hoje, que é uma comunidade quilombola, no município de Pedro do Rosário, e que também por várias dessas localidades referidas às fontes históricas no livro de Mundinha. Um deles as chamadas fazendas, né, que eram assim denominadas, ou engenhos, né, o engenho do Timbó e a fazenda Santa Bárbara. Então, esse percurso, né, saindo das margens do rio Turiaçu, de algum dos seus afluentes, e chegando aqui a essas localidades que eram ditas a Fazenda Santa Bárbara, que ainda é possível localizar hoje nos mapas do município de Viana. A Vila Nova, né, Vila Nova de Anadia, nas fontes históricas, é uma localidade hoje, ainda que tem comércio, e que já era referida como um local de lojas comerciais, ainda no município de Viana, mas no caminho que leva ao município de Pedro do Rosário, a cidade de Pedro do Rosário. Entre esses dois municípios, o município de Pedro do Rosário foi desmembrado, uma parte do município de Pinheiro, outra parte do município de Viana, de forma que esse trajeto, né, feito pelos quilombolas, que levavam 3 dias de marcha entre o Turiaçu e
e a primeira das fazendas que eles acampavam, né, nas capoeiras dessas fazendas. Então, e tinha um especialista em abrir as picadas, né, que era exatamente o Feliciano Cortamato, e que sabia como chegar a essas localidades, mesmo que o mato estivesse fechado. E também eles relatam, né, nos autos dos processos dos que foram prisioneiros, que do Turiaçu eles seguiam mais adiante, iam bater na beira do rio Parauá, que é o que forma hoje a cidade de Santa Luzia do Paruá, né? Então, a beira do rio Parauá, que no mapa dá para perceber que é uma longa distância do rio Turiaçu, né? Eles iam bater na beira do rio Parauá e de lá também sabiam como atravessar e bater na beira do rio Maracaçumé, onde podiam minerar ouro, né, que eles usavam para trocas comerciais com brancos, inclusive, né, que vendiam para eles coisas que eles não tinham no quilombo, né? Então, eles faziam trocas comerciais, pólvora, principalmente, e armas, munições e armas, que eles faziam essas trocas com esses comerciantes brancos, nessa região mesmo das fazendas. Mesmo em Vila Nova de Anadia, é relatado num dos depoimentos que havia um comerciante que eles faziam trocas comerciais. Então, eles faziam esse trajeto normalmente, escondidos, né, para fazer essas trocas. Numa das pesquisas que levou a esse mapa que eu estou apresentando aqui, eu entrevistei uma senhora que disse que a localidade em que ela vivia, que chama Embirau Cabeça Branca, na beira do rio Turi, seria o local do antigo quilombo São Benedito do Céu, que é de onde saíram os quilombolas para fazer o ataque à Fazenda Santa Bárbara em Viana. E eles estavam fundamentalmente buscando, além de armas e munições, informações sobre a guerra do Paraguai, sobre o Solano Lopes. E eles tinham uma expectativa de que o Solano Lopes iria na guerra contra o Brasil, permitir a libertação dos escravizados, o fim da escravidão. Então, eram essas expectativas que eles tinham em relação a essa conjuntura internacional que a Gilmara muito bem falou, se referiu da Guerra do Paraguai, né? Se os brancos estavam fugindo para não serem recrutados para a guerra no interior do Maranhão, e a Mondinha dá várias informações sobre isso, né? Havia uma fraqueza, vamos dizer assim, das tropas imperiais, das tropas da província do Maranhão, em fazer a defesa. Então, eles iam atrás das que eles chamavam das gazetas, os jornais com as informações sobre a Guerra do Paraguai, sobre o eventual progresso que o Solano Lopes estaria fazendo contra o Brasil, que, infelizmente, não veio a acontecer do ponto de vista dos quilombolas, né? Do ponto de vista dos quilombolas e da população negra, talvez, se os quilombolas estavam projetando que a atuação do Solano Lopes contra o Brasil poderia permitir que o Brasil saísse mais cedo da escravidão e ajudasse nesse processo todo, os quilombolas do Turiaçu tinham uma visão mais ampla desse processo todo, uma visão mais geral que os historiadores não dão muita importância para isso, né? A visão mais ampla de uma liberdade dos cativos, como eles chamavam, numa amplitude maior. Eles vinham atrás das cartas de liberdade, né? De que fosse reconhecida a sua liberdade no quilombo. E o quilombo era relatado pelas tropas de linha, pelas informações que foram coletadas deixaram escritos, né, pelos jornalistas nos jornais daquela época,
a partir desses militares que foram inclusive, bater o quilombo, foram lá ao quilombo e que encontraram uma série de bens, esses quilombos. Um quilombo, uma das localidades é relatada como tendo 80 casas, grande quantidade de farinha, arroz, criação de galinhas, algumas casas de forno, não só uma casa de forno, várias casas de forno, não é? E foi encontrado muita mandioca em massa preparada para o fabrico de farinha na chegada desses militares, dessas tropas, para bater o quilombo. É claro que a maioria dos quilombolas já tinha se evadido, né? Em direção, provavelmente, ao rio Parauá, né? Só para se ter ideia, e outras fontes vão dando informações de que eles plantavam café e tinham grandes plantações nesses quilombos. Então, você tinha uma economia interna, uma forma de sobrevivência interna, e que precisava de de munição, armas, coisas que eles não produziam lá dentro, né? E por isso eles comerciavam por vias escondido, né? sem que isso fosse público, com comerciantes de Viana, inclusive, né? Então, se tem aí uma visão mais ampla dos quilombolas, que estão estribados numa tradição africana, né? De conhecer como, por exemplo, cortar mato, né? Como fazer caminhos na floresta, que é uma tradição que remonta, por exemplo, ao reino do Daomé, que tinha seus especialistas, né, em abrir estradas e abrir caminhos, né, que estão relatados no livro da história do Daomé. Então, é uma tradição que se repete aqui, já que a gente está falando da tradição oral do Ampatebá e das tradições africanas a que a Chile Mbembe se refere, né, temos fontes que dão informações sobre esse conhecimento, né, essa visão mais ampla, mais geral dos quilombolas que estavam interessados em acabar com a escravidão no Brasil. Um pouco isso que as fontes, por exemplo, Clóvis Moura diz que o quilombo que ele chama do quilombo de Turiaçu foi o segundo com mais tempo de duração no Brasil. Se o Palmares teve perto de 100 anos, o quilombo de Turiaçu, pelos registros que os inimigos deixaram, né, tem fontes de que ele durou pelo menos, e as fontes históricas remetem a 1706, e aqui a Jumara traz o dado de que a luta se estendeu até 1880. Então, esse quilombo inclusive, com maior duração. Se a gente pode trabalhar a ideia dos quilombos na beira do Turiaçu como um quilombo que se move, que se reproduz e que é batido, mas que se refaz em outro lugar, com maior duração, inclusive, do que Palmares, né? Então, você tem uma mobilidade desse quilombo, né? Eles vinham, essas tropas de linha, quando chegaram ainda em 1867, que chegaram até essa primeira localidade identificada como Quilombo de Turiaçu, eles tocaram fogo nas casas. Mas as roças ficaram, então provavelmente eles saíram de lá e os quilombolas retomaram aquele mesmo sítio ou reconstruíram em outro lugar, de forma que se tem referências históricas dos quilombos de Turiaçu em vários períodos, né? E com vários líderes. Daniel, depois Damião também é referido pelos escritores como um desses líderes, né? E aí você tem a referência a Feliciano Cortamato, a Bruno e vários outros líderes desses quilombos, que a mesma referência à Preta Pulquéria, né, que a Gilmara falou aqui. Pulquéria é um nome que está na memória dos quilombolas de Camaputil, aqui também na região dos Lagos de Viana, do Cabeça.
cabeça a liderança hoje e a Apuquera é provavelmente a tataravó dele. Não é uma coincidência de nomes, mas de repente não é uma região muito distante, na verdade, pelos lagos. Se podia viajar e ter acesso, né, pelos campos naturais com muito mais facilidade. Professor, diga, Joana. Eu ia perguntar isso, né? Porque quando eu estava lendo, me remeteu à história, né, de Camaputi. Eu tive o privilégio de conhecer a sua cabeça, a gente, né, teve algumas trocas, ele falou um pouco sobre como, né, nasceu o quilombo de Camaputi, né, a história por trás. E aí, quando eu estava lendo, eu falei assim, será que é a mesma pessoa, né? Porque nos relatos, sua cabeça não tem data, né? Tipo, de como foi fundado, de que ano foi fundado o quilombo de Camaputi, e em que ano viveu, né, a mãe Puquera, que ele fala. E eu fiquei assim, será que é a mesma pessoa ou é só uma coincidência de nomes? Nesse mapa que ainda estou compartilhando, Cajari está bem perto, né? Não está tão longe. Aqui é uma região de lagos, de campos naturais que secam no período que não tem chuva. E que fácil de caminhar e também, mesmo no período de chuva, de ter acesso via canoas, né? Via embarcações. São campos naturais que ficam alagados. Então, é uma região toda, né, rica, né, em fontes históricas. Inclusive, não, também sendo atravessada pelo linhão dessa linha de transmissão, que já foi implantada, agora essa pesquisa aqui que deu uma origem a esse mapa de 2017, há também a chamada Terra dos Índios de Viana, né, que foi reconhecida pelo Império e que agora os descendentes desses chamados índios de Viana reivindicam a titulação das terras, inclusive com conflito, né? Os chamados índios Gamela, agora em Viana. É uma área que tem muita presença conjugada de comunidades quilombolas e de remanescentes indígenas. E aqui não é uma terra indígena reconhecida hoje, não é uma terra indígena ainda hoje reconhecida pela União, mas é a chamada Terra dos Índios, que é um termo local que tem essa referência dos mapas antigos do período do Império. Então, essa terra tem os limites da terra reconhecidos pelo Império. Fica entre os municípios de Matinha e Penalva, né, de forma transversal a essa via, esse linhão de transmissão de energia que atravessa campos naturais nessa região que eu estou apontando aqui agora, exatamente entre Matinha e a estrada que vai para Penalva. Né? Então, é uma região cheia de conflitos, cheia de uma confluência, né, dessas identidades entre indígenas e quilombolas, né? e também com ocupações que começaram a ser por pretensos proprietários, que gerou conflito com os indígenas Gamela. Então, é essa região rica que nós estamos hoje tentando apresentar a partir das fontes históricas de Mundim Araújo e também integrando, né, com essa discussão sobre a situação local hoje, né, como ela se apresenta hoje. Gilmara, quais são as suas impressões, então, já que você conseguiu tomar uma água? Nossa, professor, assim, foi bem interessante, assim, surpreendente também, porque, assim, pessoalmente, né, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Normalmente, quando a gente fala, assim, de quilombos do Maranhão, pelo menos eu tive contato, né, em saber que tinham sido fazendas abandonadas ou entregues, né, para os escravizados, né, e ali eles construíram quilombo. Mas essa história de lutar pela liberdade, porque se o senhor ver a data, né, é 1867, quase 20 anos antes da dita abolição, né, de 1888. Então já dá aí para
desmistificar essa história de que ela própria fala assim no início do livro, né, que se tem uma ideia que aqui no Maranhão se tem as pessoas negras são mais subserviência, que não lutava tanto. E aí ela traz essa história que desmistifica todo esse contexto que não houve lutas aqui, né? Principalmente na Baixada, que é... E, assim, foi muito interessante. Eu tava lendo e tava, caramba... E, assim, eu fui, assim, me empolgando. Eu fiquei, assim, com medo de não contar tudo. Eu fui selecionando as partes que mais me chamaram a atenção, mas é tão detalhado que dá vontade de botar tudo, assim, no slide. Mas eu sei que vai ficar mais de 5 horas de de live, mas foi muito interessante, né? E trazer esse outro lado da história, né? Das lutas, eu acho interessante que ela traz também o próprio lado, né? Por exemplo, já na segunda parte, eu não coloquei no slide, mas eu li, né? A segunda parte, que é quando os delegados vai fazer, né? Vai perguntar, né, para eles como que se deu, e aí eles vão falando, eles vão relatando, né? E eu acho interessante quando eles vão falando que eles queriam a liberdade, né? Que ele fala, eu acho que foi essa Preta Puquera que ela fala assim, um dos, né, quando o delegado pergunta, né? Ela fala que ela não estava seguindo a lei dos brancos, ela estava seguindo a lei dos pretos e ela queria a liberdade, né? Então, acho muito interessante que a dona Mundinha traz essas falas, né? Essa luta que não foi, que foi pela liberdade, que eles não estavam esperando alguma coisa. Não, eles foram lutar e conquistaram. Eu acho muito interessante, muito, muito mesmo. Ok, então. Acho que era isso, né, Gilmara? Infelizmente não deu para fazer com a participação de pessoas a live, e vamos então, como gravamos, né, vamos disponibilizar essa live assim que for possível no canal do YouTube do Centro de Cultura Negra. Mais alguma coisa, Gilmara, que você acha que é interessante compartilhar aqui com os nossos, com as pessoas que estão nos assistindo? Professor, assim, não, né? Eu acho que o senhor falou bastante, né, sobre o mapa. E, assim, a história em si, né, eu recomendo, assim, que as pessoas que assistirem essa live vão ler o livro, né, porque realmente é muito interessante, né, essa, essa luta, né? Então, tem um subtítulo no livro da Mundinha que é Tempos de Guerra, Sonhos de Liberdade, né? Que poderia ser um título para essa nossa gravação de hoje. E também uma outra possibilidade seria Quilombo em conjuntura internacional, né? Porque era exatamente essa minha ideia inicial, era de trazer a discussão sobre os quilombos e a conjuntura que se apresentava na época, né, da Guerra do Paraguai da fraqueza, vamos dizer assim, das tropas provinciais, das tropas do Exército Nacional, né, em fazer essa defesa interna, né, e que permitiu, que possibilitasse que os quilombolas sonhassem, tivessem um sonho de liberdade, né, como o subtítulo de um dos capítulos de Mundinha se reporta, né, como Tempos de Guerra, Sonhos de Liberdade. Os quilombolas de Turiaçu, né, no Rio Turi, deixaram esse legado, né, que estão referidos também em várias outras fontes, que a Mondinha pesquisou, compulsou, e que depois o Projeto Vida de Negro, por exemplo, quando foi fazer um dossiê relativo ao quilombo de Jamari dos Pretos, que fica no município de Turiaçu, mas não nessa região, né? Fica bem ao norte, bem já mais próximo do litoral em relação a essa região que a gente está se referindo, mas como era no mesmo município de Turiaçu, no mesmo rio, né? Essas referências todas vieram para o dossiê do Jamari dos Pretos
e constituiu uma base interessante para se pensar os quilombos do Turiaçu como um todo, né? Do Rio Turi como um todo. E é essa tentativa, né, de retomar o que está escrito, retomar a memória, inclusive, desses quilombolas, de Daniel, de Feliciano Cortamato, de Bruno, de Puquéria, né, que nós reverenciamos hoje, né, a memória desses sujeitos sociais que lutaram pela liberdade, que tentaram construir uma sociedade livre da escravidão. Foram várias lutas dessas, né? É posterior, por exemplo, à Balaiada, e que mostra uma continuidade, uma permanência dessas lutas. Bom, acho que isso era isso, né, para a gente apresentar como material, né, para o canal do Centro de Cultura Negra. Seria interessante, né, essas leituras todas. E nossa próxima discussão será uma outra mulher, autora também, integrante, militante do Centro de Cultura Negra, que é a Rosário Carvalho dos Santos, já falecida, né, que escreve sobre a Casa das Minas e a Casa de Nagô, né, o livro chamado Caminho das Matriarcas. E será a nossa próxima live, espero que seja uma live realmente, que a gente possa transmitir ao vivo e que possa ter participação das pessoas na discussão. Então, vamos encerrar por aqui. Obrigado, Gilmara, por sua disponibilidade, apesar da virose, né? Que não se sabe se é uma gripe, né? Que você e estamos em pleno São João e São Pedro, e Gilmara não vai poder sair hoje para a Madre Deus, né? Para ver lá os bois da Madre Deus. Mas eu vou trazer informações, Gilmara, como é que foi. Então, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, Joana. Vou parar a gravação.